Fala pessoal, Douglas na voz, mais um vídeo hoje sobre filosofia. E o vídeo de hoje é um tema sugerido, né? Por que o ser humano precisa acreditar em alguma coisa? Tema amplo, muito amplo. O que nós poderíamos pensar sobre isso, né? Por que o ser humano precisa acreditar em alguma coisa? Qual é o sentido de acreditar em algo? Bom, vamos partir de um pressuposto, uma frase do Nietzsche. O homem cria o ideal para negar o real. Nietzsche tem essa frase, um aforismo. Uma frase de um aforismo. Mas não para aí. Freud, em um texto chamado O Futuro de uma Ilusão, ele demonstra uma coisa interessante, que nós precisamos acreditar em algo para que a nossa vida, de certa forma, tenha um sentido. Algumas pessoas que defendem que, independentemente, nós iremos acreditar em alguma coisa. Porque nós temos essa necessidade dentro da gente de crer em algo. O que é aquilo? O que é aquilo que a gente não vê, contudo, corrobora para a criação do ser? Até mesmo uma coisa que o Lacan fala, que eu acho muito interessante, sobre a fantasia. A fantasia existe muitas das vezes para não deixar o real te quebrar. Freud fala que a ilusão serve para o ser não se perder. No fundo, as palavras são diferentes, mas o sentido é o mesmo. O ideal como construção da realidade. Até mesmo quando a gente fala o homem criou o ideal para negar o real, é nesse sentido também. Então todas essas três frases desses três pensadores estão muito próximas. E não é pouca coisa. É daquilo, do ser, dessa necessidade de acreditar em algo, né? Seja em religião, ciência, dinheiro, qualquer uma coisa. Porque a ilusão, a fantasia, ela corrobora para a criação do ser em ser. E não somente isso, corrobora também para a ideia de que há um futuro que não acaba aqui, como uma ideia daquilo que vai vir, que eu vou pegar e vou usar métodos para conseguir chegar àquilo. Então, nesse ponto. Então, a ilusão, ela tem como meio a constatação de inserir o ser em vida. Porque o que seria um niilista, né? No senso comum, não vou entrar em definições de pensadores, não. Mas é uma pessoa que nega a vida, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, Schopenhauer, né? Schopenhauer, ele vai falar que o que move o ser é uma vontade cega, que você não sabe para onde ela vai. É uma vontade que vem deliberadamente e vai sem ter um ponto certo de ela chegar naquilo, né? Mas ele deu a partida, né? O que vem depois disso?
Será que é somente uma vontade cega de ir? Ou tem uma coisa por detrás disso? Uma realização de uma fantasia? Uma constatação do eu que vive? Uma necessidade de você perceber que as coisas podem ser da sua praia? O que move? O que move o ser? Né? O que move o ser, será que é esse futuro de uma ilusão? Ou esse futuro de uma ilusão não é o que move, mas é aquilo que dá uma coordenada para o ser ir em uma coisa. Um sentido na vida, um sentido em relação ao desamparo da vida, um sentido ao desamparo de quando nós desamparo da vida que aprendemos desde cedo, quando bebês, quando percebemos que somos desamparados. Então, o futuro de uma ilusão não é somente para beber uma cicuta, beber uma taça de vinho e me embriagar e cair por ali mesmo e ficar por ali mesmo. Não. O sentido de vida, a vontade de uma ilusão é uma coisa que vai além. É uma coisa que põe você na vida daquilo que você quer e que faça com que você saia daqui, você vai para lá. É uma fantasia que dá mais gosto à realidade. E o que seria sem isso? O que seria sem esse imaginário? A vida não seria nada. É uma coisa que está junta com a outra. Entendeu? O real e o imaginário simbólico, eles estão juntos, aglomerados, dentro. Não é uma coisa longe da outra. Então a realidade, por mais que você saiba que vai chover, você fantasia uma chuva que vai cair, que de certa forma não é a mesma coisa que a chuva real que caiu, mas é uma chuva, mas é uma ideia depois desse imaginário com esse real que vai sustentar um prazer, um desamparo, um cuidado no desamparo. Então, veja bem, o problema da ilusão se dá quando você para de assumir as coisas na sua vida, porque você fez, porque você quis. Você começa a usar como desculpa, como tirar a responsabilidade de mim, como aconteceu porque uma força superior a mim fez com que acontecesse. E você tira a veracidade, você retira o grau de significado que havia naquela experiência, que havia naquele momento. Então, o futuro de uma ilusão não quer dizer que o ser humano não vai ter nada. Não quer dizer que o ser humano nunca vai acreditar em nada. Quer dizer que vamos sempre acreditar em alguma coisa. Contudo, que não usemos o objeto de crença como força atuante. Que não usamos aquilo que achamos que é a nossa ilusão de constituição do ser como ponto de partida somente para responsabilizar nossos atos. Nietzsche fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é a seguinte: fraco é quem abre a mão daquilo depois de conseguir. No fundo, fica uma pergunta, que tipo de ilusão você está usando para constituir a sua vida?